A virada do ano no futebol brasileiro teve uma notícia que surpreendeu. Além de contratações e mudanças, a cirurgia no coração de Renato Gaúcho pegou muita gente de surpresa. O técnico do Grêmio tinha uma arritmia cardíaca e precisou passar por um procedimento cirúrgico. Por isso, convidamos para o estádio de hoje o médico Marcos Benchimol, clínico geral e cardiologista. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. O que o Renato Gaúcho teve é comum em ex-atletas de alto rendimento? Boa noite, obrigado pelo convite. Então, a arritmia que ele apresentou, né, ou outros atletas possam eventualmente apresentar, podem realmente acontecer em atletas de alto rendimento. Tem alguns tipos de esporte, como por exemplo maratonistas, ciclistas, esquiadores, em que a carga de esporte seja excessiva, aquilo pode ocasionar uma alteração do tamanho do coração, de vários outros mecanismos, como fibrose, e eventualmente desencadear essa arritmia, que é a fibrilação atrial. O atleta de alto rendimento, que chega no limite do corpo, ele tem mais chances dessa arritmia do que o cidadão que treina, que faz atividade física sem passar dos limites? Então, é bom lembrar que o exercício físico é uma atividade que é muito boa para a prevenção da saúde, para a prevenção da doença, para a melhoria da saúde. Ela previne várias doenças, como a obesidade, aumento dos níveis do colesterol, do triglicerídeo, diabetes, doenças cardiovasculares, desde que ela seja feita de uma forma regrada, moderada. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela preconiza uma prática de exercício físico aeróbico moderada, de moderada intensidade, numa duração semanal de cerca de 150 minutos ou intensa, em torno de 75 minutos semanal, associado a exercícios de treinamento de força, como musculação, por exemplo. Essa é uma dose, vamos dizer assim, preconizada para a prevenção da saúde, para evitar doenças, inclusive a fibrilação atrial. Quem é sedentário, por exemplo, tem uma incidência mais elevada de arritmias e doenças cardiovasculares do que quem não pratica exercício. Por outro lado, quem faz exercícios em demasia, assim, uma forma muito exagerada, com muitas coisas da vida, podem estar mais propensos ao aparecimento de algumas doenças cardiovasculares, como a fibrilação atrial, por exemplo. Atletas, né? A gente viu aqui o caso do Serginho São Caetano, que foi o caso mais marcante. Teve na Europa de morte súbita em campo, parada cardíaca. Existe algum procedimento ou exames mais específicos que os atletas devem fazer? Sim, olha, o esporte competitivo, ele envolve assim, uma aceleração da frequência cardíaca muito alta, além do estresse psicológico, que pode colocar aquele indivíduo sob o maior risco, particularmente aquele que tem alguma condição cardíaca estrutural. Entretanto, esses eventos são raros, felizmente. Se calcula que exista uma incidência de cerca de 0,7 eventos em cada 100 mil atletas que praticam por ano. Então, quer dizer, a incidência é muito baixa. Mas quando isso acontece, sobretudo num atleta em que você espera dele o melhor das performances, aquilo choca muito e gera muita ansiedade na população e nos outros pares. Para você evitar que isso aconteça, existem exames pré-participação em que você poderia averiguar se aquele indivíduo ele tem alguma doença cardíaca que o coloque em risco de praticar esportes competitivos. Essa avaliação começa com um exame clínico, um exame cardiológico, levando em conta histórico familiar, história de morte súbita na família. Deve ser... Pois não. Agora, no caso do Renato Gaúcho, a arritmia é como prevenir, ou seja, que sintomas a pessoa sente, o que o Renato sentiu e é algo grave? Bom, no caso dele especificamente, assim, eu não posso me manifestar tanto porque eu não era o médico assistente dele, mas em termos gerais, esse tipo de problema, a fibrilação atrial, é um problema relativamente frequente, né? A incidência dessa arritmia na população em geral está girando em torno de 0,5%. Os sintomas mais frequentes são palpitações, né? Que são aquelas batidas anormais do coração, pode dar dor no peito, cansaço, falta de ar,
desmaios, eventualmente aquele sangue não circula bem no coração e podem ocasionar coágulos que se desprendem, gerando AVC. Bom, vamos falar agora da questão de problemas cerebrais também, né? A própria CBF fez um levantamento de lesões de jogadores, né? Na questão de pancada no cérebro. Tinha um jogador, o Túlio Maravilha, que também não gostava de dar cabeçada, com medo de ficar com alguma sequela, muita cabeçada em treino. Isso pode acontecer? Assim, no boxe a gente sabe que isso é uma realidade. No futebol, cabeçada em bola, muito treino, isso pode, na aposentadoria, dar algum problema? Pois é, isso é uma pergunta bem interessante. Dependendo da posição do jogador, né, dependendo do quanto que ele usa da cabeça, se ele é um atacante, por exemplo, que ele está ali na área, na pequena área, na disputa, e que tem o zagueiro ali se cabeceando com ele, você frequentemente vê em disputas o sujeito batendo com a cabeça, alguém desmaiando em campo, aquilo tem uma concussão cerebral e tem trauma, né? O trauma crânioencefálico, ele acontece. Existe um trabalho interessante que comparou jogadores de futebol jovens com nadadores que praticavam exercícios e eles fizeram ressonância magnética nesses dois grupos e observaram que nos nadadores a ressonância magnética do crânio era normal e nos jogadores que cabeceavam bastante eles tinham já pequenos insultos, embora eles não tivessem sintomas, mas já haviam lesões subclínicas, quer dizer, que não provocavam sintomas, que estavam presentes, que provavelmente foram decorrentes desses traumas. A longo prazo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas naqueles indivíduos que têm choque, que batem muito com a cabeça mesmo, o risco existe. Existe, inclusive, aquela entidade chamada encefalopatia traumática crônica ou demência do pugilista. Bom, a gente sabe que o esporte hoje, a criançada, né, gosta do esporte, o pai incentiva. Às vezes o futebol passa a ser o caminho do sucesso. É importante a gente falar agora para as crianças, enfim, que estão entrando no esporte, que praticam atividade física. É importante também que, numa fase inicial, se faça um check-up cardíaco também na criança, né? É importante. O exame pré-participação é válido, ele é muito importante. O fato de ser criança não invalida que ele possa ter uma cardiopatia congênita, por exemplo. Existem algumas condições, quer dizer, a diferença do adulto, da criança, é que o adulto mais velho, né, ele tem um tipo de doença cardíaca diferente da criança. A criança pode ter cardiopatias congênitas, que são muitas vezes não percebidas e que, se você não fizer um rastreamento específico, ele pode estar em risco de, durante um esporte competitivo, ter um mal súbito, um problema mais sério. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Ficam aqui as dicas, né, de prevenção cardíaca para quem está começando um esporte, fazer uma checagem criança, adulto e, claro, como o doutor bem explicou, a atividade física, apesar dos riscos, sempre é muito mais positivo do que negativo. É sempre bom fazer atividade física, como o doutor muito bem explicou. Muito obrigado pela sua participação.